Bom dia, 23 de fevereiro de 2026, uma segunda-feira. Daqui uns dias eu começo a falar que o ano tá voando e que nós estamos chegando no fim do ano, né? Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá em 2 Reis, no capítulo 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que tenho eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eliseu foi um grande profeta em Israel e ele era discípulo do Elias. Quando Elias subiu ao céu, né, numa carruagem de fogo, foi o que eles viram lá, o Elias perguntou: Eliseu, o que você quer? Me peça. O Eliseu falou: Quero porção dobrada do teu poder. O Elias falou: Tá bom, eu vou lá, vou jogar meu manto sobre você, né? E de fato, eu não, na verdade, nunca conferi bem isso, mas tem alguns estudos que dizem que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, né? Mas é legal, Deus estava atendendo o seu povo e o fazia através dos seus profetas. A particularidade desse negócio aqui é o seguinte: a mulher viúva ali, ela era mulher de um profeta que seguia Eliseu, que morreu. Então, a mulher sabia quem era o Deus de Israel, a mulher sabia quem era o profeta Eliseu, e a mulher sabia que podiam acontecer milagres. Quando Eliseu falou para ela: Vá, fecha a porta, pegue um monte de vaso lá e vai colocando o azeite que você tem, que ele vai se multiplicar, ela não questionou, ela foi com os filhos e fez aquilo. Por quê? Porque ela sabia que aquele homem falava da palavra de Deus. E ela sabia que aquela palavra ia ser eficaz na vida dela. E que o que ele dissesse bastava ela obedecer, que ia acontecer. Né? Por quê? Porque Eliseu era um profeta de Deus, e Eliseu era um homem que tinha compromisso com Deus, e Deus tinha compromisso com Eliseu. Então o que Eliseu vinha e falava, a coisa acontecia. E a mulher, sabendo disso, não questionou, teve fé e teve o seu problema resolvido. Era um problema financeiro, notem. A gente fala aqui às vezes de dinheiro, não era um problema financeiro. Se hoje a vida é difícil para as viúvas, vocês imaginem aquela época, né? O que era? Hoje, a mulher fica viúva, já aparece um monte de gente tentando tomar dinheiro e tal, e oferecendo coisas, e logram as viúvas, e levam o dinheiro embora, e sacaneiam com as viúvas. Imagina naquela época, então, né, que a viúva ficava sozinha, não tinha um lugar para se socorrer. Ainda, quando a viúva tinha filhos mais velhos, podia morar com o filho daí, né? Pelo menos tinha onde morar e o que comer, mas senão, não tinha nem isso. E essa mulher aqui, acreditando na palavra de Deus e acreditando na palavra do profeta, ela conseguiu um evento extraordinário na sua vida. Vejam a magnitude desse milagre, que ele fala assim: encha quantos botijos você conseguir com os vizinhos lá. E no fim ele fala assim: pague tua dívida, venda azeite, pague tua dívida e viva do resto. Imagine o quanto azeite foi produzido naquele lugar lá, né? E é assim, gente, Deus fez as coisas e faz as coisas, e a gente não entende como é que Deus fez,
E eu acho particularmente que nós, assim, não temos que ficar tentando entender as coisas. É como eu falei, é que nem o caso do Elias, né? Ah, e Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, viu? Um avião, sei lá, helicóptero não, porque helicóptero não sai fogo, né? Mas sei lá o que veio buscar o Elias lá naquela época que eles viram e interpretaram como aquilo, né? Mas não vale a pena a gente ficar tentando entender esses negócios, porque nos parcos anos que a gente tem aqui, a gente não vai conseguir entender. Basta para nós entender o seguinte, que há uma palavra de Deus, que Deus preza pela obediência, né? Tem um povo aí que o seu líder deu umas ordens esses dias e eles não estão obedecendo, né? A gente tem observado isso. Lembrem dos recabitas, tá? Os recabitas não eram do povo de Deus e o profeta chegou para eles e falou assim, viu, vocês querem tomar um vinho? Eles falaram, não, não beber um vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, mandou não beber vinho. E Deus olhou aquilo e falou assim para eles, putz, os caras obedecem o pai deles e vocês, meu povo, não são capazes de obedecer minha palavra. Eles falaram, você nunca vai deixar de ter gente dos recabitas me servindo. Então a obediência, o obedecer é melhor do que o servir, do que oferecer sacrifícios e tal. Dito isso, assim, se você vai e lê a palavra de Deus e ali tem uma direção para sua vida, siga. Siga e não tente entender da onde que Deus vai tirar aquele negócio lá. Na minha vida, e isso eu sempre falo com o pessoal lá em casa, eu sempre estou lutando, estou vivendo. Hoje, por exemplo, acordei de madrugada com dor de cabeça. Eu comi uma linguiça mais apimentada esses dias no carnaval lá. E daí cheguei em casa e comprei um quibe apimentado. Dentro dele tinha feito uma berinjela apimentada e aquilo foi sobrepondo uma coisa na outra. E já me saiu eu pensei, onde é que vai sair esse troço aí? Graças a Deus que não foi em lugares mais para baixo, mas saiu na minha boca uma aftazinha que assim de pimenta. Doído que tá, que Deus o livre, demora pra sarar essa coisa. Mas consequências, né? E a gente vai vivendo. Nada é fácil, tá? Nada é fácil. Mas onde é que eu tava aqui mesmo? Eu ia falar da palavra de Deus. Você tem uma palavra na tua vida, né? E aquela palavra, quando você lê a palavra de Deus, ela te dá um direcionamento para tua vida. E aí você diz assim, eu não vou questionar isso aqui. Mas Marco, mas isso é idiotice, né? Como diria o amigo meu que veio aqui no escritório uma vez, lá no 14º, tá alugado agora, não aqui. Ele chegou e falou, Marco, mas eu não entendo por que você é um crente assim na palavra de Deus. Você falou, isso aqui é coisa de gente miserável, isso é coisa de gente que... Você não é miserável, você tem tua profissão, você tem aqui uma equipe, tem coisa. Eu falei, cara, viu, isso é outra coisa mais profunda na vida, né? Tinha uma outra pessoa também, parente nosso, que quando eu me converti, ela falou assim, vocês não... Eu fico olhando você andando de bicicleta com terninho justo, com a Antonieta sentado no varão. Eu falei, putz, mas que ideia mais estranha, né? Não aconteceu. Elas vim de moto hoje pro escritório, é o mais parecido, cara, com a bicicleta do varão que a pessoa pensou lá. Mas, gente, não é assim. A palavra de Deus, ela diz assim, vai por aqui que vai acontecer isso. E você não fica tentando explicar para você mesmo, racionalizar como Deus faz. Como essa mulher aqui, a mulher tinha fé, né? E ela era do povo ali. E ela, quando o profeta chegou e falou, essa aqui é a palavra, ela foi e fez o que ele mandou. Ela podia ter dito assim, putz, mas e agora, né? O cara podia pegar e ir lá no meio dos amigos dele lá e levantar uma oferta em dinheiro para me ajudar, né? Isso sim ia ser uma coisa materialmente plausível. Não me mandar colocar um pouquinho das vezes que eu tenho num monte de botija lá, da onde é que vai acontecer isso aí? Deus, ela só obedeceu a palavra. E a coisa aconteceu. E muitas vezes na minha vida e na sua vida, as coisas vão acontecer sem explicação alguma, conforme a palavra de Deus. Porque Deus faz milagres, fazia antes e continua fazendo. Se não aconteceu um milagre bem como você quer, é porque não é da vontade de Deus. Mas vai ter milagres e vão existir milagres da vontade de Deus para você e para mim. Então, leia a palavra de Deus, haja conforme a palavra de Deus e veja os frutos da palavra de Deus.
Esse aqui é um exemplo de uma pessoa que teve fé, agiu conforme a palavra de Deus, numa situação que era completamente improvável, e teve um resultado maravilhoso que resolveu o seu problema. A forma que Deus fez. Mas, Marco, como é que Deus multiplicou azeite? Eu sei lá. Ele é Deus. Ele faz o que ele bem entende. Do jeito que ele bem entende. Eu não sou capaz de entender como é que meus cabelos, minha barba branca cresce. Como é que eu vou entender? Como é que multiplicou azeite? Sei lá, né? Mas multiplicou. E na minha vida muitas coisas aconteceram assim também, que aconteceram, né? De uma forma maravilhosa. E eu espero que continue acontecendo. E eu espero que você leia essa palavra te incentive. Porque se estiver tudo bem na tua vida, você tem que clamar a proteção de Deus e vigiar para que continue tudo bem. Agora, se você está com alguma angústia, alguma falta, se é o azeite que está te faltando, né, vai na palavra de Deus aqui, né, e ore e clame para Ele. Né, Deus, está faltando isso. E espere, descanse. Porque as coisas de Deus são maravilhosas, mas depois que elas acontecem, a gente pode sentar assim e sentir o imenso amor dele no nosso coração e ver como ele se preocupa com todas as nossas necessidades, em todas as áreas de nossas vidas. Seja você um jovem, um senhor, uma senhora de idade, alguém mais velho, que nem eu, assim, com as barbas brancas já clareadas pelo tempo, né? E as cãs, né? Eu gosto das cãs, que quer dizer que o tempo está passando e eu não morri. Deus me deixou mais um dia de vida. Então, é isso, gente. Para mim e para você a palavra é essa, tá? Coragem, tá? Tem que ter coragem de fazer isso e ser ousado. Busque na palavra de Deus a orientação para sua vida. Busque na palavra de Deus a bênção para sua vida, o azeite para sua vida, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque Deus alguma coisa vai fazer e de um jeito muito espetacular que nós não vamos entender, mas que a gente pode curtir. Daí depois que ele fizer, você dá glória a Deus, abre um sorrisão, agradece para ele e vai aproveitar as bênçãos dele na sua vida. Tenha uma semana excelente, que Deus te abençoe muito.